Olá! Hoje nós vamos dar início às aulas de literatura em língua inglesa deste semestre. E nós vamos começar com uma poetisa norte-americana chamada Elizabeth Bishop. Agora, por que Elizabeth Bishop? Por 3 razões. Primeiro, porque ela é considerada uma das poetisas em língua inglesa mais importantes do século XX. Segundo, porque ela recebeu importantes prêmios de literatura internacionais e o ano passado, na Flip, a Flip é a Feira Literária Internacional de Paraty. A Flip é um dos eventos de literatura mais importantes do Brasil. E o ano passado, Elizabeth Bishop foi a autora homenageada. Terceiro, porque ela viveu cerca de 15 anos aqui no Brasil e ela viajou bastante pelo país a fim de escrever um livro documentário para a revista norte-americana Life. Ela leu e traduziu autores importantes brasileiros e ela também produziu parte da obra literária dela aqui e foi influenciada pelos nossos autores e pela nossa realidade. Deixa eu falar um pouquinho dela agora, antes de analisar um poema específico. Elizabeth Bishop nasceu em Massachusetts em 1911. Ela teve um começo de vida conturbado. Quando ela tinha 8 meses, o pai dela faleceu. A mãe foi internada logo depois por problemas mentais e ela foi para o Canadá para viver com os avós paternos. Um pouco depois, os avós maternos conseguiram a guarda da menina e ela voltou para os Estados Unidos. Ela estudou inglês e literatura em Nova York. E em 1951, ela tomou um navio cujo destino final era a Terra do Fogo. Só que o navio fez uma parada em Santos. E como ela tinha muitos amigos do Rio de Janeiro, ela resolveu aproveitar a parada, ir até o Rio para rever os amigos. Quando ela chegou no Rio, ela teve uma intoxicação alimentar, precisou ser hospitalizada e quem cuidou dela foi uma das amigas que ela fizera em Nova York, que se chamava Lota de Macedo Soares. Quem era Lota de Macedo Soares? Uma arquiteta autodidata, de família rica, amiga do então jornalista Carlos Lacerda. Quando o Carlos Lacerda se elegeu governador, a Lota participou do projeto do Parque do Flamengo. Importante dizer umas coisinhas antes disso. Naquele processo da Lota cuidar da Elizabeth Bishop, elas acabaram se aproximando e elas tiveram um relacionamento que durou 15 anos. Lota vivia em Petrópolis, então elas passaram a viver em Petrópolis. A Elizabeth Bishop tinha um estúdio nas proximidades onde ela escrevia e o relacionamento entre elas começou a piorar depois que a Lota se envolveu nesse projeto do Parque do Flamengo, porque ela tinha que vir ao Rio com muita frequência. Bem, em 1966, o relacionamento acabou de vez. A Elizabeth Bishop voltou para os Estados Unidos e passou a dar aulas de literatura, poesia, etc.
Um ano depois, em 1967, a Lota foi visitá-la e houve alguns problemas. A Lota acabou se suicidando no apartamento da Elizabeth Bishop com uma overdose de tranquilizantes. Pesado, né? Bom, existe um filme brasileiro feito pelo Bruno Barreto, muito bom, que se chama Flores Raras e que trata exatamente desse período do relacionamento entre elas, de 1951 a 1966. Então, como é que o relacionamento se desenvolveu, como é que foi essa história do Parque do Flamengo. E o que é melhor de tudo, vocês podem assistir esse filme no YouTube grátis. Então eu vou deixar o link para vocês. Eu acho que vale a pena, é um bom filme e a gente aprende um pouco mais sobre duas personagens femininas que estiveram envolvidas na história brasileira. Bem, agora vamos ao poema que nós vamos discutir brevemente e que eu vou ler para vocês. O poema da Elizabeth Bishop que eu escolhi se chama A Arte de Perder. A princípio, logo que vocês leem, vocês vão achar que ela está falando da perda de um objeto, a perda de uma pessoa querida. Mas o poema, na verdade, vai além disso. A arte de perder está ligado, na verdade, ao processo de criação do artista. No caso da Elizabeth Bishop, o processo da escrita. De acordo com ela, então, ela era perfeccionista. Então, ela ficava meses trabalhando sobre um poema até se dar por satisfeita. E ela acreditava que esse sofrimento, essa angústia de ver o poema, não estar satisfeita com ele, reescrever, todo esse processo de sofrimento, angústia, fazia parte do processo de criação. Então, a princípio, eu posso pensar, eu não, né? A princípio, ela podia pensar em escrever um poema porque ela tinha perdido um objeto pelo qual ela tinha algum afeto, ela podia ter perdido uma pessoa querida, mas aí, ao expressar ou ao tentar expressar com palavras tudo que ela sentia, ela passava para uma outra fase, para um outro estágio do sofrimento. O processo da escrita, o processo de colocar esse sofrimento, essa angústia que ela estava sentindo em palavras. Bom, eu vou ler o poema para vocês, mas eu também, logo depois desse nosso papo, eu vou colocar um documento com o poema escrito. Eu gostaria que depois que vocês ouvissem a minha leitura, vocês relessem o poema. E depois eu vou colocar também o link do filme que eu acho assim interessante que vocês vejam, se vocês puderem. No final de tudo, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para mim falando como vocês interpretaram o poema. O poema é uma obra de arte e toda obra de arte é vista de forma diferente por pessoas diferentes, porque a experiência de cada um entra na interpretação. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o poema e, depois disso, sobre o filme, se vocês virem. Vou pegar o poema e ler para vocês. Vamos lá. A arte de perder. A arte de perder não é nenhum mistério.
Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio da mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça. Escreve, muito sério. É isso. Releiam um poema, vejam um filme se puderem, mandem uma mensagem contando o que acharam sobre o poema, sobre o filme e see you next week. Thank you. Bye bye.